Mateus capítulo 27. Eu vou ler apenas um versículo que é o 54. Mateus capítulo 27. Vou ler apenas o verso 24. Que diz assim: e aconteceu que o centurião e os que com ele vigiavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, foram tomados de grande pavor e gritaram, é verdade, este era o Filho de Deus. Amém? Vou ler de novo. E aconteceu que o centurião e os que com ele vigiavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, foram tomados de grande pavor e gritaram: é verdade, este era o Filho de Deus. Amém? É importante que você preste atenção, porque eu creio que Deus vai falar conosco, como já falou o meu coração. Jesus, ele foi traído, por Judas, todos conhecem a história. Estava ali praticamente no auge do seu ministério, embora nunca teve um alto e baixo, Falo até errado falar o auge, mas era um momento em que muita gente conhecia Jesus por causa da fama, por causa de se ouvir falar. E a fama de Jesus era tanta que chegou a Herodes. Herodes estava ansioso para conhecer Jesus, A fama de Jesus era conhecida por Pilatos, A esposa de Pilatos teve um sonho e falou: olha, na hora daquela movimentação toda, eu conheço esse homem, eu tive um sonho com ele, eu sofri muito com ele, não entra nessa causa. Então a fama de Jesus era conhecida por toda parte. Todos conheciam Jesus, e não era a era da internet, irmão. Hoje em dia você posta um caneta azul na internet, e o caneta azul ele vai de um lado para o outro, do Apoc ao Chuí, de um lado ao outro e as coisas são muito rapidamente passadas, Mas naquela época de Jesus não tinha isso. Então um comentava com o outro, que comentava com o outro, e a história ela se abrangia, amém? E não tinha praticamente pessoas naquela época que não tivessem ouvido falar de Jesus. Mas no momento da traição, Jesus foi preso e foi levado até o Sinédrio, a presença de Anás e Caifás, na presença dos anciãos da época, E eles estavam com inveja de Jesus, eles tinham medo de que Jesus tirasse eles do posto, porque na verdade eles tinham usurpado aquele posto. Foi dada uma ordem para Moisés lá atrás, que o sacerdote tinha que vir da linhagem de Arão, mas eles não eram da linhagem de Arão. Então já estavam num posto usurpado. Então eles tinham medo de que a fama e a aceitação de Jesus fizesse com que eles fossem tirados do poder. E era só isso e apenas isso que interessava para eles, estavam no lugar sagrado, estavam ali cuidando do templo, da religião, mas não tinham Deus no coração, não reconheceram o próprio Filho de Deus. Armaram uma cilada para pegar o próprio Filho de Deus, como se isso fosse possível, Na verdade, ele mesmo se entregou porque tinha que acontecer. E ouviram-lhe vários falsos testemunhos, mas nenhum colava, até que alguém foi lá e falou: olha, ele falou que pode derrubar e erguer o templo em 3 dias. Então o sumo sacerdote acusou ele de blasfêmia, que era uma acusação muito grave para os religiosos da época. E blasfêmia, para você ter uma ideia, significa palavra que insulta a divindade, ou seja, ele insultou a Deus. Olha só que
Coisa maluca, né? Jesus, o Filho de Deus, quem mais honrou a Deus na face da terra e nos céus, foi acusado de blasfêmia, foi acusado de insultar a Deus, né? Que coisa maluca. Enfim, bateram em Jesus, né? Um ódio muito grande estava acontecendo naquela hora. Eles incitaram a multidão a abraçar aquela causa e levaram Jesus até Pilatos. Pilatos não quis julgar Jesus porque sabia da fama de Jesus, conhecia Jesus. A mulher de Pilatos deu um toque para ele: rapaz, não se envolve na causa desse justo não, porque eu tive um sonho com ele e eu sofri muito por causa dele. Pilatos então teve uma ideia, começou a ouvir os acusadores, e os acusadores falaram: esse Galileu vem falando, e ele falou: o quê? O Galileu? Então, não sou eu que tenho que julgar ele, quem tem que julgar ele é Herodes. Mandou Jesus para ser julgado por Herodes. Herodes estava ansioso para conhecer Jesus, mas quando Jesus chegou na frente de Herodes, Herodes começou a pedir sinais, Herodes começou a indagar, começou a falar, e Jesus simplesmente se manteve calado. Jesus não se defendeu perante Herodes. Jesus não realizou nenhum sinal, nenhum milagre, nenhuma maravilha naquele momento. Herodes se irritou profundamente e mandou ele embora de novo para ser julgado por Pilatos. Volta para lá, se vira para lá, eu não vou julgar. Pilatos novamente ficou com aquela situação terrível para resolver. Pilatos, vendo que o povo, e ele sabia que o povo estava tentando achar uma culpa para Jesus por inveja, Pilatos tentou reverter a situação dizendo: olha, eu tenho aqui um outro preso, culpado de assassinato, culpado de semear revoltas, contendas, e eu tenho aqui Jesus, a quem vocês chamam de Rei dos Judeus. E no dia de festa a gente tem o costume de soltar um dos presos. Eu gostaria de saber de vocês, quem desses dois eu solto? E a multidão gritou: solte Barrabás. A multidão gritou com ódio, dizendo: solte Barrabás. Barrabás foi solto. E Pilatos, ele, na intenção talvez de não ter a culpa de condenar Jesus à morte, falou para eles: condenem eles vocês, de acordo com as suas leis, né? Condenem Jesus vocês, eu não quero condenar. Então eles falaram: mas nós não podemos levar ninguém à morte, então condene você. Pilatos falou: então vou fazer o seguinte, eu vou castigá-lo severamente, mas não vou matá-lo. Pilatos deu ordem ao seu centurião e aos soldados que açoitassem Jesus, talvez na tentativa de que Jesus, muito machucado, voltaria e eles teriam pena de Jesus e não o crucificariam, não o levariam à morte. Nesse momento, o sacrifício de Jesus, a dor e o sofrimento de Jesus, que já tinha começado lá atrás, desde o momento em que ele foi preso, agora a situação ia ficar muito mais intensa. Agora os soldados levaram Jesus para um pátio e começaram a chamar os outros soldados, e começaram a chamar toda a tropa: venham, venham, vamos nos divertir. Tem um judeu aqui que se diz o Rei dos Judeus. Vamos nos divertir. E começaram a fazer atrocidades violentas contra Jesus. A Bíblia diz ali no livro de Mateus mesmo, a partir do versículo 26. Então soltou-lhes Barrabás
e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo, os soldados conduzindo a Jesus à audiência, que é o pátio, reuniram junto dele toda a corte, ou seja, todos os soldados. E despindo ele, o cobriram com uma capa escarlate, uma capa vermelha, que representa a realeza. E teceram uma coroa de espinhos e puseram-lhe a cabeça, e em sua mão direita uma cana, um cajado. E ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve o Rei dos Judeus. Zombavam de Jesus com alguns instrumentos que eram usados por reis, uma capa vermelha, uma coroa, um cajado. Porém, humilharam Jesus a ponto de dizer que a coroa adequada para Jesus era uma coroa de espinhos. E eles teceram ali, fizeram uma coroa de espinho com alguma árvore, alguma planta espinhosa que eles encontraram ali, e fizeram ali um círculo, colocaram a cabeça de Jesus, e torturaram Jesus das piores formas, das formas mais dolorosas. Jesus foi açoitado, se não me engano, por 39 vezes. É isso, pastor Daniel? No chicote tinha 3 pontas. Então cada chicotada valia por 3. E na ponta do chicote tinha uma bola de chumbo, que quando batia, machucava. Na ponta do chicote também costumava ter um pedaço de osso, um pedaço cortante, que quando pegava no corpo de Jesus, ele entrava na carne. Para sair era necessária força bruta. Então, ao puxar, a carne se dilacerava, a ponto de historiadores falarem que dava para ver órgão interno de Jesus através do ferimento dele. Tamanha foi aquela atrocidade. Bateram muito em Jesus. E muitos que receberam esse castigo morreram ali naquela situação, não suportaram passar por aquele castigo. Eles também, aqui no verso 29, no verso 30 já, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com a cana na cabeça. Você imagina um monte de soldado cuspindo no rosto de Jesus, se abaixando, dizendo, mentindo, zoando, zombando, dizendo que ele era o rei, salve o Rei dos Judeus. Em seguida pegaram aquela madeira e bateram nos espinhos, de forma que aquilo rasgava a pele de Jesus, e era tanto sangue que descia em seus olhos. E eles se divertiam com aquela situação. Eles se divertiram muito com aquilo. E quando um se cansava de bater, outro vinha e pegava o chicote. Jesus teve o seu corpo ali totalmente dilacerado, ferido. Jesus tomou chicotadas na mão, nos pés, no corpo. E para eles foi uma diversão sem tamanho aquilo, uma crueldade louca, maluca. E depois de haverem escarnecido, tiraram a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Ou seja, já se divertiram bastante, vamos levar ele agora para ser crucificado. Está vendo aquela cruz ali de madeira? Pega e leva. Ninguém vai levar para você. Jesus, muito machucado, já tinha perdido muito sangue, ainda teve que pegar aquela cruz pesada e carregar sozinho. Até que encontraram alguém no meio do caminho e o obrigaram a levar. E quando saíram, encontraram um homem cirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz.
E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa o lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis. Como se já não bastasse toda a humilhação, todo o espancamento, todos os ferimentos, todo o peso que Jesus carregou subindo com a cruz. Como se já não bastasse, os olhos dele praticamente cegos de tanto sangue que corria. Como se não bastasse pulmão de Jesus sendo visto trabalhando através de um ferimento. Estou falando isso imaginando. Como se já não bastasse todo o sofrimento que eles fizeram Jesus passar. Ainda chegando lá em cima, um deles me pega vinagre misturado com fel e coloca na boca de Jesus para que ele tomasse. É muito sofrimento, igreja. É muita crueldade. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Jesus foi despido, como eu já li, e eles colocaram uma capa vermelha em Jesus, uma capa vermelha que eu imagino ser de quem? De Pilatos. De onde os soldados iriam tirar uma capa vermelha? Deles que não era. Porém, eles estavam dentro do palácio onde habitava Pilatos. O que eles fizeram então? Pegaram aquele tecido puro, fino, sem costura, e colocaram em Jesus. Aquele tecido era valioso. Quando chegou lá em cima, Jesus está crucificado. Eu vou ficar com esse tecido para mim. Aí o outro falou, não, que direito você tem? Eu também tenho direito. Então começou aquela discussão, então vamos tirar aqui no para o ímpar. Vamos rifar, né? Vamos lançar sorte. Quem ganhar, fica com ela. Aquele tecido representava dinheiro no bolso. Aquele tecido era um tecido puro. Já não bastasse todo o sofrimento que fizeram Jesus passar, ainda rifaram a roupa dele, a veste dele. Depois de tudo isso, no verso 36, assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Os soldados sentaram ao redor de Jesus, para garantir que ninguém o iria tirar dali com vida, para garantir que ninguém iria aliviar o sofrimento de Jesus durante o tempo em que ele estava ali na cruz, oferecer água, fazer qualquer coisa. Então os soldados ficaram ali para evitar que alguém se aproximasse de Jesus para aliviar a sua dor, o seu sofrimento, a sua sede, a sua fome. Esses soldados foram cruéis. Mas a história começa a mudar a partir do versículo 45. Olha o que acontece no versículo 45. Jesus foi crucificado às 9 da manhã, certo? No versículo 45 diz: e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Ou seja, quando deu meio-dia, o sol escureceu e toda a terra ficou em trevas. E essa treva durou 3 horas. Durante 3 horas, a Bíblia diz que da hora sexta até a hora nona, de meio-dia até as 3 da tarde, escuridão total. Aquilo causou um espanto. Não é normal. Nunca havia acontecido isso. Em seguida, no verso
46 diz: e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: este clama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebedou-a em vinagre e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias virá livrá-lo. E Jesus, chamando outra vez, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito. Jesus olhou para o alto e falou: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Nesse momento, igreja, eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de muitos santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ou seja, a morte de Jesus causou um terremoto terrível, coisa que antes nunca havia acontecido, e eles começaram a ver com os olhos deles pedras se rachando no meio. Eles começaram a sentir um tremor de terra espantoso, assombroso. Eles começaram a ver os acontecimentos. A Bíblia diz que o véu do templo, uma cortina grossa, se rasgou de fora a fora. Pessoas ressuscitaram de entre os mortos e entraram na cidade. Aquilo causou um pavor tão grande. Aquilo causou um medo tão absurdo, que a Bíblia diz: aconteceu que o centurião e os que com ele vigiavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, foram tomados de grande pavor e gritaram. Eu te pergunto, cadê os machão agora, pastor? Cadê os machão? A Bíblia diz que eles gritaram de pavor. Talvez aqui ninguém tenha sentido esse medo. O medo de gritar de pavor. Eles gritaram de pavor. E começaram a clamar em alta voz: é verdade, é verdade. Este era o Filho de Deus. Não pensei que fosse verdade. E agora? Eles não pensaram que fosse verdade. Vai dizer para mim que eles não conheciam, nunca tinham ouvido falar de Jesus? Mentira. Ouviram e viram, mas não creram. Ouviram e viram, mas não creram. E fizeram toda essa atrocidade com Jesus. Mas Jesus tinha que morrer, isso estava profetizado. Meu irmão, que não seja pelas minhas mãos. Que não seja pelas tuas mãos. Amém? Se fizeram isso com Jesus é porque desrespeitaram, porque humilharam, porque não temeram a Deus. Não confiaram, não acreditaram no que ouviram, no que viram. Mas agora que as coisas apertaram, eles clamaram em alta voz: é verdade, é verdade. E é disso que eu quero pregar, sobre isso. Tudo que eu falei aqui já é importante para você entender. Mas eu quero chegar nisso que eu vou falar agora. Essa expressão que eles usaram, esse pavor, esse grito, na verdade ele quer dizer muitas coisas, mas eu separei 3 coisas aqui, que esse grito quer dizer. E eu quero que você se enquadre nessa palavra, eu quero que você viva, imagine
né? Eu quero que você se imagine nessa palavra, para que este mesmo mal não venha nos pegar, nos acontecer. Esse é verdade, realmente ele era o Filho de Deus. Isso aqui na verdade é um clamor, é um grito. E esse grito, a primeira coisa que esse grito quer dizer, é justamente o que ele disse, é verdade. Um profundo sentimento de tristeza invade o coração daqueles homens, porque eles não acreditaram que Jesus era o Filho de Deus. Aquele grito de é verdade expressou uma profunda tristeza, porque eles judiaram e levaram à morte o próprio Filho de Deus. Igreja, a aparente demora, desde quando eu nasci, desde os meus pais, eu ouço falar que Jesus vai voltar. E isso ele faz com que a gente fique numa zona de conforto, sabe? Faz com que a gente fique um pouco adormecido. Isso faz a gente duvidar, né? Isso faz a gente acabar traindo Jesus, zombando de Jesus e trocando Jesus por uma vida de pecado. Às vezes nós temos a impressão que o nosso Senhor tarda. Às vezes nós temos a impressão que Ele não está vendo o que está acontecendo conosco. Como o salmista Asaf falou, eu que quase tropecei, porque eu vi a prosperidade dos ímpios, e eu passando por tanto problema. Às vezes, igreja, essas coisas nos confundem. Às vezes nós nos entristecemos, e às vezes até culpamos a Deus, porque estamos passando por tal adversidade. E falamos no nosso coração, será que é verdade? Será que é verdade? Não deve ser. Se fosse verdade, alguma coisa já teria acontecido, eu já teria melhorado de vida, eu já estaria bem, não estaria passando por isso, né? Será que é verdade? Mas o grito deles aqui mostra que eles pagaram para ver e viram da pior forma que tem. Livro de Atos capítulo 1, versículo 9 até o 11. Atos capítulo 1, versículos de 9 a 11. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco. E o que os homens disseram? Os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu os viste ir. E eu te pergunto, e se for verdade? Se for verdade, Jesus vai voltar. Amém? E se Ele voltar, como é que Ele vai encontrar você e eu? Zombando, escarnecendo, trocando Ele por pecado, por prazeres, por dinheiro, por fama, por glórias, por riquezas, por coisas, ou vai encontrar você sofrendo, mas fiel? E se for verdade? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17.
1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombetas de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. E eu te pergunto, e se for verdade? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e com trombetas de Deus. E se for verdade, igreja? Nós vamos ser arrebatados juntamente com Ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares? Ou nós vamos ficar aqui sem entender o que está acontecendo, vendo carro batendo, vendo aviões caindo, vendo trens desgovernados, vendo pessoas correndo, vendo os jornais noticiando o sumiço de milhares de pessoas? Se for verdade, e eu tenho certeza que é, pela fé, nós precisamos nos posicionar nesta noite. Nós precisamos viver e tomar a decisão de viver com Cristo, viver para Cristo. Porque a vida é passageira, igreja. E tudo que nós conquistarmos nessa vida tem data e hora para acabar. Mas a vida eterna é eterna. Lutamos tanto, corremos tanto, passamos por cima das leis, passamos por cima de pessoas, passamos por cima de tudo e de todos para conquistar, para alcançar sonhos, para fazer um monte de coisa que na verdade estão com os dias contados. A traça e a ferrugem vão comer. E pior de tudo, você rico, milionário, sem problema nenhum, com a saúde perfeita, de repente vê o noticiário na TV, um monte de pessoas sumiu, você começa a ver um caos na terra, e aí você lembra, Jesus deve ter voltado, não acredito, e vai gritar igual aqueles homens, era verdade, realmente, Jesus voltou para buscar a igreja. E o que você vai fazer com o seu dinheiro, com seus bens, com a sua saúde a partir deste momento? Precisamos, igreja, entender que ser crente não é brinquedo. Precisamos entender que ser cristão não é viver de qualquer jeito. Se assumimos um compromisso com Deus, precisamos ir até o fim. Mesmo sofrendo, mesmo em meio à dor. Pastor Júnior falou de Paulo e Silas aqui semana passada. Meia-noite, depois de ter tomado 39 chicotadas, estavam presos na prisão, sem se alimentar e sem beber água. Como será que eles estavam à meia-noite? Felizes, né? Mas em meio àquele sofrimento, o Senhor ouviu o clamor deles e fez com que aquela prisão se abrisse através de um terremoto, e eles saíram daquele lugar. Deus está olhando você, meu irmão. Não pense que Ele te abandonou, não pense que Ele não está vendo o que você está passando. Segue firme, ora, acredita, permaneça, porque está escrito que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Se eu fosse contar com as minhas forças, eu já tinha parado faz tempo, irmãos. Se eu fosse dar o passo para alcançar o que eu já alcancei até hoje, com as minhas próprias forças, eu teria parado faz tempo. Porque meus pés já estariam feridos e as minhas pernas já não aguentariam mais. Mas pela fé eu cheguei até aqui. E vou continuar até onde Deus quiser. E a segunda coisa que a frase e a exclamação desses homens, desses soldados. A segunda coisa que eles estão querendo dizer com esse clamor é: o que foi que eu fiz?
que foi que eu fiz? Nós matamos o Filho de Deus. O que foi que eu fiz? Um profundo sentimento de culpa pelo ato que cometeu. Um sentimento corrosivo, amargo, destruidor, que eles sentiram após cair a ficha, entender que levaram à morte o Filho de Deus. Imagina a sensação do soldado que cuspiu no rosto de Jesus. E depois entender que ele é o Filho de Deus. Imagina a sensação do soldado que chicoteou Jesus. Que bateu nele com aquele cajado. Ou que fez a coroa de espinhos e colocou na cabeça dele. Pensa na amargura, igreja. Furou para ver se ele estava morto mesmo. E eu temo, igreja, que viver uma vida de pecado e Jesus voltar, nós vamos exclamar a mesma coisa. O que foi que eu fiz? Eu não devia ter agido dessa forma. Você não vai poder falar eu não sabia, porque você sabia. Só que a dúvida fez você pensar, será que é verdade? Será que não dá tempo de eu curtir a vida um pouco mais? Sou muito jovem. Preciso conhecer ainda o mundão, não conheci nada ainda. Gosto tanto de curtir, gosto tanto de tomar minha cerveja, fumar meu baseado, sabe? Para as boates, fazer um monte de besteira. É da hora. Será que isso vale mais do que Jesus para você? E eu entendo que essa incerteza às vezes deixa a gente nessa zona de conforto que eu falei, sabe? Faz a gente negligenciar as coisas, faz a gente adormecer na fé. A ponto de algumas coisas a gente pensar, poxa, será que isso é pecado? Acho que não é pecado não, o importante é ser feliz. Vamos ter relação antes do casamento, isso aí é normal, todo mundo faz. Domingo nós vai para a igreja e pede perdão e já era. Cristãos perdendo a sensibilidade por causa da incerteza, por causa da sensação de demora. Um cigarrinho não pega nada, uma traiçãozinha não pega nada, sabe, um palavrãozinho não pega nada. E um monte de outras coisinhas não pega nada. Porque a aparente demora nos faz relaxar, nos faz adormecer, nos faz às vezes perder o freio. Sabe aquela consciência pesada? Chega uma hora que nem a consciência não pesa mais. A partir desse momento, igreja, se Jesus voltar e nós estivermos num momento como esse, muito provavelmente vamos fazer a mesma declaração dos soldados. Era verdade. O que eu fiz? O que eu fiz? Por que eu não perseverei? Por que eu não continuei? Por que eu não fui fiel? Por que eu não jejuei? Por que eu não orei? Por que eu não ajoelhei? Por que eu não cheguei meia horinha antes no culto de domingo para orar? Meia horinha. Passamos a semana inteira, às vezes, sem dobrar o joelho, sem colocar os olhos na Bíblia, sem ouvir uma pregação, sem vir para a igreja. E quando chegamos no domingo, não temos coragem
de vir meia horinha para orar. Não estou falando isso porque você não veio não, meu irmão. Só estou tentando pôr um alerta dentro do seu coração, para que nos próximos domingos você abrace essa causa e venha orar conosco, venha jejuar conosco, porque talvez isso seja um sacrifício, talvez isso seja ruim para o nosso corpo, mas para o nosso espírito, igreja, isso é alimento. Para o nosso espírito isso fortalece. E faz com que o Senhor olhe para você com olhar de misericórdia. Às vezes eu não tenho força para passar por tal situação. Às vezes eu não tenho força para rejeitar um vício, para rejeitar uma tentação. Eu de mim mesmo não tenho força. Mas essa meia horinha de oração pode fazer toda a diferença. E a terceira e última coisa que está dentro dessa exclamação deles. Porque a primeira é essa, era a verdade. A segunda é, o que foi que eu fiz? E a terceira é, e agora, o que será de mim? Um terrível medo e uma sensação de desespero, ao cair a ficha e perceber que fizeram tudo errado e desperdiçaram a única chance de ser salvos. Aquele é verdade, esconde essa frase, e agora o que será de mim? Será que Deus vai se vingar de mim? Meu irmão, não estou aqui para alisar ninguém. Deus vai se vingar daquele que levou Jesus à cruz e não se arrependeu. Daquele que viveu uma vida de pecado e não se arrependeu. E a vingança, na verdade, é o inferno. Lugar terrível. Lugar de dor e sofrimento. E aquele que teve a promessa de Deus como tardia, infelizmente irá sofrer essa consequência. E o desespero dessa pessoa vai ser tão grande, que ele vai falar a mesma coisa. E agora, o que será de mim? Quantos morreram sem Cristo, mas conheciam a Cristo? Porque os pais eram cristãos, porque frequentaram uma igreja e se desviaram num determinado ponto da vida, porque se cansaram do caminho e acharam que estava demorando demais. Isso não vai acontecer agora não. Abre sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Eis que vem com as nuvens, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Nós achamos tão bonito esse versículo, né? Toda língua confessará, todo olho verá. Mas na verdade o que esse versículo está dizendo é que quem não subir na hora do arrebatamento, quando Jesus vier, quem não subir, quem não for morar com Ele, verá e clamará o mesmo clamor desses homens que levaram Jesus até a cruz. Todo olho verá, até aqueles que o transpassaram. Todo joelho se dobrará
para exclamar essa frase: era verdade. Ah, Senhor, mas eu não sabia que era verdade. O Senhor demorou tanto. Eu pensei que não era verdade, Senhor. Cada um fala uma coisa. O que a Bíblia te diz? Tem alguma Bíblia diferente da minha? O que a Bíblia te diz? Confia na palavra de Deus, meu irmão. É verdade sim. Mesmo que pareça que está demorando, é verdade sim. E você precisa entender isso antes de Jesus voltar. Porque depois, meu irmão, aí você vai falar: o que eu fiz? Aí você vai falar: e agora o que vai ser de mim? Tem um ditado que fala: não adianta chorar depois do leite derramado. Mas nós estamos vendo sinais. Nós estamos vendo epidemias, terremotos, a chuva destruindo cidades. Nós estamos vendo esse vírus maldito ceifando vidas aí fora, que é o coronavírus. Nós temos visto filho matando o pai por causa de herança, ou porque o pai não deixou a menina se relacionar com outra menina. Quem viu isso na televisão? Não se sabe o motivo ao certo, mas importa que ela matou o pai, a mãe e o irmãozinho mais novo, e depois de matar ainda queimou os três dentro do carro. Sinais dos tempos. Eu vou esperar Jesus voltar eu vou pagar para ver? Você vai pagar para ver? Meu irmão, não faz isso. A partir de hoje, tenha coragem, tome a decisão que vai transformar a sua vida. Decida servir a Jesus como agrada a Ele, não de acordo com as nossas opiniões, não de acordo com o neopentecostalismo, não de acordo com o que o pastor fala. Se esse pastor não respeitar o que está escrito na palavra de Deus, não entre em qualquer movimento, sabe? Não deixe de vir para a igreja por causa de qualquer situação, de qualquer problema. Não pare de lutar, meu irmão, não desista por causa da sua saúde, que talvez não esteja boa. Não pare porque as suas condições financeiras não estão boas. Sabe, não pense que Jesus não está te vendo, porque você não é digno ou não é qualquer outra coisa, por causa da sua cor, por causa da sua classe social. Meu irmão, somente creia e não pare de lutar, não dê ouvidos para as conversas por fora disso. Porque o plano de Deus é me salvar e é salvar você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. É como eu já falei aqui uma vez e repito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o filho dele, deu o seu único filho, para que todo mundo, aquele que crê, só uma parte. Nós precisamos estar dentro, enquadrados desse aquele que crê. Nós precisamos crer, não com palavras, mas com atitudes. Porque quando eu creio com atitude, meu irmão, aí eu consigo ser luz. Quando eu creio com palavras, sabe, que nem às vezes eu converso com pessoas, e é a primeira vez que eu converso com aquela pessoa, e ele começa a falar palavrão, e ele começa a falar que foi lá, o bicho pegou e bateu e amassou e fez e aconteceu. Aí depois de ver eu conversando, ele fala: você é crente, né? Eu sou, graças a Deus. Eu também sou, rapaz, sou crente também. Acontece direto essas coisas, pastor. Fica até constrangido, tem hora que eu não sei onde enfiar a cara, de vergonha. Porque a pessoa fala tudo quanto é coisa feia, palavrão, sabe? Trai esposa, faz tudo que está errado. Eu não sou juiz de ninguém, não estou aqui para falar do pecado de ninguém, porque eu tenho os meus próprios pecados para me arrepender. Mas o que eu quero que você entenda é que Jesus está voltando. Não pague para ver,
Não pague para ver, igreja, é verdade, Jesus está voltando. Nunca se viu tantos sinais às claras como nós estamos vendo nos dias de hoje. Nunca se viu as profecias se cumprirem como estão se cumprindo aos nossos olhos. Só não enxerga quem não quer, só não vê quem não quer. E a má notícia para você é que se você não quiser enxergar isso, você vai levantar sua voz com temor e tremor, com medo, com arrependimento, com tristeza, com angústia, para dizer: era verdade. Para dizer: o que foi que eu fiz? Eu não deveria ter pecado como eu pequei. Eu não deveria ter abandonado a fé como eu abandonei. Eu não deveria ter virado as costas para o Senhor como eu virei. Eu não deveria ter escolhido o caminho torto ao invés de escolher o caminho reto. O que foi que eu fiz? Enquanto existe o dia que se chama hoje, você tem chance de entrar pela porta estreita, de seguir os passos de Jesus. É fácil, igreja? Talvez não seja. Mas com as suas forças você não vai conseguir. Por isso que nós precisamos orar, jejuar. Por isso que nós precisamos entender o quanto antes que o Rei está voltando. E Ele virá como nós lemos aí, ó, nas nuvens do céu. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombetas de Deus. Aleluia. E a verdade é que eu não quero falar frase nenhuma, porque a Bíblia diz que vai ser num piscar de olhos. Eu quero subir imediatamente. Mas muitos irão dizer esta frase: era verdade, realmente Jesus voltou. Realmente Jesus voltou para buscar o teu povo. Eu achei que não ia acontecer. Há tantos anos eu ouço falar, há tantos anos eu ouço pregar, há tantos anos existe a Bíblia, há tantos anos as coisas acontecem, e eu até hoje não tinha visto Jesus voltando. Mas eu quero dizer para você que se você enxergar Jesus voltando, é porque você está incluso na palavra que diz: todo olho verá e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. O problema é que vai ser tarde demais. Ei, Jesus, olha aqui para mim. Jesus, eu não tive culpa, eu não sabia, ninguém me falou. Jesus, o Senhor viu que eu precisava de dinheiro, o Senhor viu que a tentação foi muito maior, muito mais forte. E milhares de justificativas virão na sua mente, no seu coração, na sua boca. Mas a palavra de Deus vai ser: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Enquanto existe o dia que se chama hoje, nós temos a oportunidade de tomar a decisão certa. Acreditar antes de ver. Acreditar antes de ver. João capítulo 20, versículo 29. Para a gente encerrar. João 20, versículo 29. Se coloque de pé, igreja, em nome de Jesus. João capítulo 20, versículo 29. Gostaria que a igreja lesse em voz alta aqui na tela. 1, 2, 3. Disse-lhe: bem-aventurado os que não viram e creram, porque os que viram para crer lamentaram. Quem entendeu o que o Senhor falou aqui nesta noite? Oh Deus, apaga as luzes da igreja. Canta assim, ó. Ele virá num piscar de olhar,
Quem estiver pronto com Ele irá, a sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele virá. Aleluias. A sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Aleluia. Levante sua mão para o alto. Com o amor de Deus, que a comunhão e a graça do Espírito Santo seja com todos vocês, não só hoje, mas para todo sempre. Toda a igreja diga: Ele virá num piscar. Deus possa abençoar você, igreja. Que essa palavra possa ter abençoado a sua vida. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Aleluia, glórias a Deus. Obrigado, Senhor, por a Tua palavra, Senhor. Obrigado por esses momentos na Tua presença. Amém. Pode acender as luzes. Que Deus te abençoe. Vá em paz em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir o Senhor.